Meus irmãos, uma boa noite a todos, nossas saudações a todos os nossos companheiros. Vamos, nesse instante, fazer o nosso momento de vibração, para que, juntamente com os companheiros, possamos alcançar os companheiros da espiritualidade que nos auxiliam, para que, num clima de paz e harmonia, nossa reunião possa desenvolver bastante proveitosa. Vamos aproveitar os momentos, os acordes musicais, para que possamos equilibrar os nossos pensamentos. Compreenderam todos os teus ensinamentos, mas a ti vos deram as costas, Jesus. Trancafiaram-se dentro das grandes mansões e não acolheram lá no meio da rua aquelas criaturinhas que muitas vezes estavam caídas pelas calçadas, muitas vezes passando fome, muitas vezes passando frio, e outras mais, meu Jesus, foram confinadas no fundo dos manicômios, esquecidas pelos seus entes queridos. Mas tu, meu mestre, em tua bondade infinita, por elas tu choravas, lágrimas puras, como orvalho sobre as folhas das matas. E hoje, neste instante, eu te peço a humilde permissão, para que eu também possa chorar por ti. Deixa que as lágrimas banhem meu rosto, como verdadeiros cristais que saem do fundo de minha alma, como um grito de reconhecimento e de amor que possa subir até ti por esta humanidade desvalida. Obrigado, meu mestre. E assim, meus irmãos, que nós possamos estar bem atentos agora à leitura do Evangelho e depois o comentário do nosso irmão José Barbosa. E assim está iniciado a nossa reunião. Karina, você faz a leitura para nós? Tá bom, né? Uhum. Boa noite a todos. Capítulo 13. 13º. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vinde a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma.
A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz-lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com o aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica mas celeste precursora da caridade, essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordels, 1862. Caros companheiros, todo mundo já conhece o Zé Barbosa, é nosso companheiro aqui de outros dias do centro, faz parte de outras reuniões, e ele vai trazer um assunto importante também, junto com a instrução da noite. Fica à vontade, Zé. Boa noite a todos. O meu nome é José Barbosa, eu sou frequentador da casa, sou um trabalhador, um servidor do Luz e Amor, já há algum tempo. E a gente está procurando sempre a reforma íntima e uma maneira de levar a mensagem de Jesus àqueles que ainda sofrem, ou àqueles que ainda não têm o conhecimento da doutrina espírita ou da reencarnação. Como diz o Evangelho, né, a piedade é a que mais nos aproxima de Deus. Ela é irmã da caridade. A gente, durante a vida, a gente tem diversos momentos em que a gente recebe esse calor humano, né,
que a gente pode falar sobre a piedade. É um sentimento que nos aproxima cada vez mais da obra de Jesus, do Evangelho. Eu tenho por experiência a minha vida, quando em 1996, num acidente de carro, meu filho, com 19 anos, desencarnou. Ele estava num carro, ele mais um companheiro, e um outro carro com 4 outras pessoas bateram. E, infelizmente, ele desencarnou. Naquele dia, a gente ficou muito abalado. E a gente costuma dizer que a caridade vem junto com a piedade, ela vem junto com algum sofrimento, com alguma coisa, que é a maneira da gente manifestar a piedade. Então, nesse dia, a gente teve a mão amiga de diversas pessoas que compareceram, tanto no dia do funeral, como na nossa casa. Nós tivemos de todas as religiões pessoas que foram lá estender a mão. Até hoje, a gente ainda tem a amizade ou, vamos dizer assim, o amor dessas pessoas que demonstraram esse momento em que a gente estava num sofrimento muito grande, porque era o filho do meio, né? E com 19 anos ele partiu para o mundo espiritual. E naquela época a gente não tinha conhecimento nenhum do que era a reencarnação. E por isso o sofrimento talvez tenha sido maior. Então nós tivemos o auxílio de pessoas, principalmente espíritas, que foram na minha casa, e daí começou o despertar para que a gente buscasse mais conhecimento sobre a vida. E tivemos, eu, por exemplo, fui o primeiro a procurar ajuda e procurar o Luz e Amor. Foi aqui que, no início, eu comecei a estudar sobre a doutrina espírita. Tive o apoio de diversas pessoas que faziam parte do meu grupo e me estenderam a mão, e eu pude dar continuidade ao conhecimento da doutrina e da reencarnação. Hoje, eu já faz mais ou menos uns 15 anos que eu frequento o Luz de Amor, e aqui eu fui fazer o COEM e já acompanho o COEM, né, aprendendo durante todo esse tempo. Como entender a piedade em profundidade e como colocá-la em prática? Segundo o conhecimento superficial que se tem sobre ela, a piedade ou compaixão significa sofrer com alguém ou algo. É o que eu acabei de dizer dessas pessoas que nos procuraram e sofreram junto com a gente. Tiveram todo o tempo nos acompanhando. E a gente vai passando o tempo, a vida da gente continua, e a gente vai vendo que nessa maneira da reforma dentro da doutrina espírita, a proposta que a gente tem de renovação, de mudança, a gente vai conhecendo o sentimento. Porque de primeiro eu passava perto de alguém, se eu visse alguém caído lá no chão,
estava nem aí, não me importava com aquilo. Hoje, então, eu faço parte de alguns movimentos que procuram auxiliar essas pessoas, principalmente na dependência de álcool e outras drogas. Eu faço parte de uma irmandade, que essa irmandade ela estende a mão a todos aqueles que sofrem ou que procuram uma maneira de estabelecer parar com o uso de qualquer dependência. Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos e também onde eu vou, onde eu trabalho, na minha vida social, eu procuro levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos, que também é mensagem espiritual. Porque aquele que sofre, que está lá fazendo uso de bebida alcoólica ou outras drogas, ele também está sofrendo. Então, ele precisa de ajuda. E a gente acolhe essas pessoas com esse seu sofrimento. Então, a piedade é exatamente a gente sofrer ou acompanhar aquele que está sofrendo. Eu tive já algumas experiências de perdas. Até recentemente a gente perdeu um cunhado que era muito querido e a gente teve que acompanhar também a minha cunhada lá nesse sofrimento, nessa perda que ela teve. Então, olha bem quando a gente fala em piedade com essas pessoas que estão aí jogadas, né, bem dizer, abandonadas nas ruas. Tem os pedintes, tem os mendigos, tem aqueles que têm a dependência, porque a gente tem conhecimento que, vamos dizer que aqui em Franca tem em torno de 140 a 160 pessoas na rua. E essas pessoas, pelo menos 90% deles, têm algum tipo de dependência. Alguns são as famílias que, cansada de tê-los ao lado, dentro de casa, talvez até por alguma agressão, porque o dependente, ele começa, dentro da sua doença, ele começa a ficar agressivo. Então a família não aguenta, né? Então abandona. Ele vai para a rua. E lá na rua que ele começa a pedir dinheiro no sinaleiro, começa a bater nas portas, pedir as coisas. Então eles vão levando a vida, né? Então essas pessoas também sofrem. E a gente, muitas das vezes, passa por eles e nem vê que eles têm algum tipo de sofrimento. Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar suas razões, boas ou más, para sofrer. Compartilhar com eles é a gente estar junto, é a gente procurar tirar ele daquele buraco, tirar aquele que sofre, ou aliviar pelo menos as suas dores. A compaixão ou piedade é o contrário da crueldade, que se regozija com o sofrimento do outro, e do egoísmo que não se preocupa com ele. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do seu sofrimento. Está associado a uma sensação de compromisso, responsabilidade para com o outro. Isso tudo a gente tem. Nós sabemos que todos aqueles que sofrem precisam de ajuda. Tanto é que a gente vê aí os asilos, né, com aquela porção de
de velhos ou idosos lá abandonados, que ficam lá muitas das vezes algum tempo sem receber nenhuma visita. E às vezes nós mesmos deixamos de nos aproximar daquelas pessoas. E elas precisam de ajuda. Elas precisam de um ombro amigo, de uma palavra, de uma maneira da gente se aproximar deles e poder falar alguma coisa que o tire daquela situação de sofrimento. A piedade, gente, ela é um sentimento que faz com que às vezes a gente chore junto com os outros. A gente emociona. E essa emoção, ela nos leva a ter essa compaixão. Eu tenho vivido de uma maneira, depois que eu encontrei o Luz e Amor, de uma maneira muito diferente do que eu vivia antes. Antes, eu fazia uso de bebida alcoólica. Mas bebia muito, não tinha muito limite, não. Se eu começava a beber, ou tomasse uma dose ou uma cerveja, eu queria tomar uma caixa de cerveja, 1 litro de dose, então não tinha a responsabilidade que hoje eu tenho. Naquela época, eu tive que procurar ajuda. Eu procurei o atendimento fraterno, fui até atendido por um médico muito amigo, que hoje já não está entre nós, que foi o Dr. Cromar. Ele virou para mim e falou assim: Zé, a sua maneira de beber não é normal, não é o jeito que muitas pessoas bebem, de tomar um golinho e parar, ou tomar um copo de cerveja, 2, 3 copos de cerveja e parar. A sua maneira é obsessiva. Você está sendo acompanhado por desencarnado. Então você precisa se livrar disso. Eu já estava aqui no Luz e Amor, frequentando até trabalhos mediúnicos, e aquilo me incomodava, porque eu fazia parte do trabalho e depois, que a hora que eu saía daqui, eu ia para o boteco beber. Então aquilo estava me incomodando. E eu falava assim, mas não posso continuar desse jeito. E o Cromar pegou e falou para mim: olha, Zé, procura ajuda, vai em Alcoólicos Anônimos. Foi a orientação que ele me deu. E eu peguei, eu era muito orgulhoso, né? E não procurei Alcoólicos Anônimos, não. Voltei lá para falar com ele, ele pegou e falou: você foi em Alcoólicos Anônimos? Eu falei: não. Ele falou: então você vai, depois você volta aqui, porque não adiantou nada, né? Eu peguei e fui em Alcoólicos Anônimos, frequentei algumas reuniões e muito orgulhoso, né? As pessoas me estendendo a mão, tentando me ajudar, e eu lá parado, sem saber, pensando, né, comigo ali no meu cantinho, falando: o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. Eu estou fora do lugar. Aqui não é meu lugar, né? Pensava desse jeito orgulhosamente. E as pessoas insistindo comigo: volta na próxima, né? Eu fui voltando, fui insistindo, e hoje já faz mais ou menos uns 11 anos que eu estou sóbrio. Mas teve muitas pessoas que me ajudaram, principalmente a minha família. Eles estão junto comigo.
a minha esposa, meus filhos. Quando eu estava lá fazendo uso de bebida alcoólica, eles estavam sofrendo junto comigo. E hoje, felizmente, a gente tem uma vida saudável, uma vida gostosa, uma vida muito, muito boa. Então, gente, essa piedade a gente encontra com aqueles que têm esse sentimento em si. É um sentimento difícil da gente explicar, porque ele vem junto com a caridade. É aquela maneira de você fazer sem mostrar. Então, eu, por exemplo, já tive outras oportunidades de conviver com isso. No processo de conquista dessa virtude, vamos encontrar a prática da empatia, que é um instrumento fundamental para se chegar à piedade. É a maneira da gente olhar nas pessoas e ver como elas estão vivendo, como elas sofrem. Porque muitas das vezes a gente passa pelas pessoas, nem cumprimentar a gente cumprimenta. A gente nem falar um bom dia, uma boa tarde. Será que aquela pessoa não está precisando de um sorriso? De uma pessoa alegre? Uma pessoa em quem ela possa confiar? Isso também é piedade. É a maneira da gente tratar as pessoas. Nós precisamos procurar uma maneira sempre de tratar as pessoas bem, com sorriso, com alegria. Eu acho que tudo isso que a gente manifesta é uma maneira da gente poder levar esse amor, esse sentimento àquelas pessoas que sofrem. Tem algumas citações aqui que diz o seguinte: mansidão e piedade. Se caminha sob chuva de improspério e maldição. Cultiva a mansidão, exercita a piedade. Se atravessa as provas rudes, assoalhadas por aflições contínuas, guarda-te na mansidão e desenvolve a piedade. Se tombas na cilada bem urdida, proposta por adversários encarnados ou não, mantém-te em mansidão e esparge a piedade. Se te assodam circunstâncias rudes e tudo parece conspirar contra tuas lutas de redenção, não te descures da mansidão nem da piedade. Aclamado pelo entusiasmo passageiro de amigos ou admiradores, sustenta a mansidão e insiste na piedade. Guindado à posição de relevo transitório e requestrado pelo momento de ilusão, não te afaste da mansidão da piedade. Carregado de êxito terreno e laureado por enganosas situações, envolve-te na mansidão e não te distancie da piedade. Recomendado pelas pessoas proeminentes ou procurado pelo triunfo humano, persevera com mansidão e trabalhe com piedade. Mansidão e piedade em qualquer circunstância, sempre. A mansidão coloca-te interiormente indene agressividade, se comprazem no mal, e a piedade envolve-os em vibrações de amor. A mansidão faz-te compreender que necessita de crescimento espiritual, e por enquanto
a dor ainda se torna instrumento educativo. A piedade evita que mágoas ou sequelas de aborrecimento tisnem os teus ideais de enobrecimento. A mansidão acalma, a piedade socorre. Com mansidão seguirás a trilha da humildade, e com a piedade prosseguirá retribuindo com o bem a todo e qualquer mal. A mansidão identifica o cristão, e a piedade fala das suas conquistas interiores. Bem-aventurados os mansos e pacificadores, ensinou Jesus, porque eles herdarão a terra. Feliz do continente da alma imortal. Isso aqui é alguma situação de Joanas de Ângeles. Então, gente, a gente, na nossa vida, hoje, de encarnado, né, nós temos aí diversos segmentos da sociedade que muitas das vezes não olham para aquele que está caído, aquele que está lá fora sofrendo. Nós, irmãos, que temos um pouco mais de conhecimento, devemos procurar sempre estender a mão àquele que sofre. Eu aprendi dentro do Luz e Amor, estudando a doutrina espírita, lendo o Evangelho e procurando sempre, de alguma maneira, estar presente com aqueles que estão derrubados, aqueles que estão sofrendo. Hoje a gente fala muito da piedade. A gente, como fazer essa piedade? A não ser com aquelas pessoas que a gente conhece, com aquelas que estão ao nosso lado, ou participando de algumas ONG, e procurando levar as mensagens de Jesus àqueles que sofrem. Eu e a minha esposa hoje fazemos parte aqui do Luz e Amor, temos trabalhos, temos aqui uma família onde a gente procura sempre estar junto. Eu conheci aqui dentro tantas pessoas que eu tenho plena certeza que me querem bem. É a retribuição das pequenas coisas que eu fiz por alguém. A gente, quando não conhece, a gente se sente sempre superior. Nós somos todos iguais. Não importa que grau de cultura a gente tenha, de que não importa vamos dizer assim, a riqueza, não importa nada disso. O que importa é aquilo que a gente sente no coração, as pessoas que a gente passa a conhecer, as pessoas que a gente passa a amar como irmãos, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, somos irmãos, irmão em Cristo. Deus, quando criou o mundo, Ele criou um mundo para ser vivido, para sermos felizes e para poder procurar levar essa alegria, a felicidade, a fé àqueles que têm algum sofrimento, aqueles que ainda são um pouco descrentes, para que eles possam também alcançar a mesma felicidade, o mesmo amor, a mesma caridade que hoje
a gente procura praticar. Eu aprendi muito, primeiro, no Luz e Amor. Aqui foi onde eu dei os primeiros passos para compreender o que é a reforma íntima, a mudança que a gente faz durante toda a nossa vida. Eu poderia ter começado essa mudança há muito mais tempo. Eu fiquei esperando, até que surgiu a oportunidade. E essa oportunidade eu não quero perder, eu quero levar ela sempre para frente e procurar cada vez mais ter a oportunidade que Deus, que Jesus me dá de poder praticar o amor, a caridade e a piedade àqueles que ainda sofrem. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos, José. Eu ainda tenho alguns minutinhos. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Zé, porque ele tem um trabalho muito importante nessa orientação àquelas pessoas que necessitam, como a mensagem da noite foi bastante proveitosa, por isso que eu o convidei para esse momento. E ele há muito tempo que ele queria transmitir esse trabalho que ele faz àquelas pessoas que realmente necessitam. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pelo menos umas 2 ou 3 perguntas, nós podemos ter um espaçozinho ainda. Não. O Alcoólicos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos, ele acolhe aqueles que têm o problema com álcool ou com outras drogas e que têm o desejo de ser... A doença da dependência, ela não tem cura. Ela é uma doença. Eu fui aprender isso dentro de Alcoólicos Anônimos, porque lá, quando eu cheguei lá, ninguém me perguntou quem eu era. Por que eu estava lá? Eu estava lá porque eu tinha uma dependência. E fui assistindo às reuniões e me convenci disso. E a gente tem alguns companheiros que é da mesma... que pratica a mesma religião que eu, que são espíritas que frequentam Alcoólicos Anônimos. E a gente tem lá, o que é o 12 Passos, são uma maneira de mudar a vida. Então, não há como a gente, por exemplo, pegar esses andarilhos e levar para dentro de Alcoólicos Anônimos. Isso não tem jeito se ele não quiser. Ele tem que querer. A gente tem por experiência algumas, vamos dizer, aqui dentro do Luz e Amor. Passa o nome para a gente pega o número do telefone, liga para o cara, vai lá, faz uma abordagem e leva ele para dentro de Alcoólicos Anônimos. Há pouco tempo mesmo nós tivemos essa experiência aqui no Luz e Amor. A pessoa que fala que bebe socialmente também é considerado. Antônio, o beber social, ele é enganoso. Eu bebi socialmente durante 40 anos. E era um alcoólatra. Eu era um doente alcoólatra. Todo mundo que chegava perto de mim falava, mas você bebe muito. Não, eu bebo socialmente. Não, eu nunca briguei, nunca bati em ninguém, nunca bati na minha esposa, não bati nos meus filhos, não bati em ninguém, nunca fui preso, nunca roubei, nunca matei. Então, bebia socialmente. Mas o alcoolismo, ele é tão traiçoeiro que a gente começa com uma dose, vai na segunda, vai na terceira, ele é progressivo. O alcoolismo é uma doença
física, mental, espiritual, progressiva e mata. Certo? Então, nós temos todo esse... O que a gente acha ou fala que é beber socialmente? Para alcoólicos, isso para alcoólicos anônimos. É uma pessoa que tem uma festa, então ele vai lá, num casamento, né? Toma lá um copo de cerveja e para. Daqui uns 3 meses tem outra festa, vai lá, toma um copo de cerveja e para. Então esse é o beber social. Agora a gente confunde, né? Beber socialmente. Beber socialmente porque bebe no meio dos outros. Então tá ali. Bebe junto. E tem uma porção de desencarnado ao nosso lado, bebendo junto com a gente. Certo? E pelo menos foi isso que o Dr. Cleomar quis me dizer. Ele falou, Zé, tem alguém bebendo junto com você. Mais alguém? Alguém quer fazer? Não, nunca vai ser curado. O alcoolismo não tem cura. Mas ele parando de beber, continuando até o fim da vida dele. Ele continua alcoólico. Como eu sou diabético, eu vou ser diabético o resto da minha vida. Porque a diabetes ainda não tem cura. Certo? Eu tenho que fazer um tratamento. E dentro de Alcoólicos Anônimos, o tratamento que tem são as reuniões, as trocas de experiência, que faz com que as pessoas estacionem, parem e mantenham a sobriedade. Certo? Não tem aquele negócio da gente falar assim, olha, eu posso beber hoje. Eu não posso beber. Se eu beber, eu vou voltar tudo como era de novo. Certo? Não tem cura. Uma vez alcoólico o resto da vida. Ou dependente químico, o resto da vida. Isto é com a maconha, é com a cocaína, é com o crack, é com a haxixe, é com qualquer substância. E uma outra coisa também que é muito preocupante é que hoje, de primeiro, há uns 10, 11 anos, 15 anos atrás, o índice de alcoólico entre homens e mulheres era 10 homens, 3 mulheres. Hoje é 10 homens e 8 mulheres. Então, o crescimento do alcoolismo entre as mulheres cresceu muito. E uma outra preocupação também, que faz parte do que a gente faz, que eu sou membro do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidroga, daqui de Franca. A gente se preocupa muito com adolescente. Hoje o adolescente está fazendo uso ou de bebida alcoólica ou de drogas. De primeiro eles começavam com 15, 18, hoje ele está começando com 8, 9, 10, 12 anos. Então nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Nós não podemos entregar os nossos filhos na mão dessas pessoas que traficam com drogas. É um cuidado que nós temos que ter. Eu estive conversando com uma senhora, ela tem um filho, ela mora perto do Castelinho. Nessa festa aí que teve dos rebeldes,
Então ela foi levar o filho lá para assistir. Então ela foi passando, moleque de 13, 12 anos, fumando maconha, ou crack, ou alguma substância entorpecente. Crianças. E ela falou, ainda bem que eu levei meu filho. Então nós temos que ter cuidado. Principalmente, eu acho que a gente tem que levar isso a todos os pais, a todas aquelas pessoas que têm filhos ou que procurem, de uma maneira ou de outra, transmitir isso, porque antes que um traficante adote o nosso filho, vamos adotar nós mesmos. Vamos ter caridade, vamos ter piedade dessas crianças que estão aí e que estão procurando uma maneira de viver. Eu vi hoje aqui que está cheio de criança. Que coisa boa, né? Pelo menos estão tendo um princípio, um começo de conhecimento e de uma vida melhor. Isso aí a gente nem fala, porque o índice de acidente com motorista embriagado é em torno de 69%. Então, vocês veem que todo mundo aí está tetraplégico, paraplégico, por uso de bebida alcoólica. Olha, a maneira melhor para que a gente possa prevenir é o diálogo. É você conversar com seu filho, é você ter seu filho ao seu lado. Fazer com que ele seja seu cúmplice. E o exemplo. Franca, uma conversa franca, aberta. Se ele está bebendo, começando, como é que faz? É mostrar para ele que aquilo não vai levar ele a nada. Eu tenho meu filho bebe. Mas eu estou sempre falando para ele. Ele está com 30 e tantos anos, mas eu sempre falo para ele. Ó, negão, está na hora de você maneirar. Vamos parando. Eu tenho um filho de 17 anos e a primeira vez que ele bebeu de cair. Ele bebeu numa festa de 15 anos, aos 14 anos de idade. Quer dizer, numa festa de 15 anos, onde o público-alvo são meninos de 15 anos, tinha barman. E ofereceram suquinho com vodka e ele foi bebendo, bebeu até cair. Mas eu busquei, eu vi e eu orientei. Então, assim, hoje ele tem 17 anos, ele não bebe mais nada que tenha vodka, nada de dose. Infelizmente, eu não sei
Talvez. Talvez. Ele não tem maturidade suficiente para se educar. Eu acho que a gente tem obrigação disso até. Mas olha, a troca da bebida com suco pela cerveja não é uma boa troca. Não. Você sabe o que acontece? Nenhum de nós tem uma estrela na testa que vai dizer que não vai ser alcoólico ou dependente. O alcoolismo, a gente costuma dizer que ele é um sintoma alérgico. Que a gente bebe uma dose, sente bem, e aquilo vai despertando. Então, esse sistema faz com que a gente, cada vez que beba, tenha uma reação. E trocar, porque a gente vê hoje, por exemplo, que a bebida do momento, a bebida do dia, da hora, é a Ice. E ela é levezinha, né? Fraquinha, né? Mas tem um teor alcoólico alto. Então, trocar a Ice pela cerveja não vai adiantar nada. O que adianta é não fazer uso a primeira vez. A gente... Eu acho que... Não sei se a gente é muito inocente, né? Porque nós damos o exemplo. Quem de nós aqui nunca bebeu junto com o filho nas nossas casas? Quando tem uma festinha de criança, em vez de ser só refrigerante ou suco, não servimos cerveja. Então começa por aí. Quantos, em alguma época na nossa vida, não molhava a chupetinha na cerveja para dar para a criança? São absurdos. Não, eu estou falando de absurdo mesmo. São coisas que hoje no estado, lá nos Estados Unidos, que é proibido em festa menor de 21 anos servirem bebida alcoólica. Não se serve bebida alcoólica em festa para menores de 21 anos. Aqui no Brasil não se vende bebida alcoólica menor de 18. Mas vende também, porque meu filho tem 17 e compra. Então, quer dizer, é uma lei que não segura. Então, deveria denunciar. Eu acho que o brasileiro, ele precisa aprender os seus direitos e saber que ele pode fazer. Então eu mesmo, quantas vezes os meus filhos estavam lá, eu ia para um rancho, a minha maior preocupação era levar tantas caixas de cerveja, tantos litros de vodka. Hoje eu vou e não levo nada. Quer dizer, quem quiser beber, que leve. Aí fica aí o esclarecimento do José. E depois, aí, aqueles que precisaram uma orientação e tudo, o Zé sempre está aqui. Qual o dia que você frequenta? Quiser? Qualquer coisa, fala com o Tonho aí, com a Marlene, que a gente vem aqui, tá? Da orientação. Nós agradecemos muito ao Zé Barbosa pela sua excelente colaboração. E vamos passar, então, de imediato à segunda parte da nossa reunião, que compreende os nossos passos. E no fim da reunião, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí ele estará aí à disposição. Pediria aos companheiros colaboradores que se dirigissem rapidamente à Câmara de Passe para darmos sequência. E que o Zé Barbosa continue nesse trabalho edificante de levar o conhecimento negativo da bebida e das drogas aos jovens e aos companheiros nossos também. Os nossos agradecimentos, que Deus o ampare sempre.
Então vamos permanecer aqui no recinto e o João Renato vai colocar uma música para que nós possamos silenciar os nossos corações. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, praticando a caridade, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás.
Ouça, Senhora, nossas preces que elevam-se em vosso louvor. Ave, oh Ave, Mãe de Jesus, venha a nós tua luz. The murky caverns are so heavy, shall breathe of manifold hair smiled. O maiden, hear a man is breathing. O mother, hear a suppliant child. Ave Maria. Hoje ainda chora as dores que outrora o homem criou, mas tua luz, ó minha Senhora, trará ao mundo a paz, o amor. Ave Maria.
Prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de nós um instrumento da tua paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor, fé onde haja dúvidas, esperança onde haja desespero, verdade onde haja mentira, luz onde haja trevas, união onde haja discórdias, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. É dando é que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que renascemos para a vida verdadeira. Caminhando para o final de nossa reunião, um agradecimento especial a todos aqueles colaboradores, tanto encarnados quanto os desencarnados. Um agradecimento também especial a Jesus por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Deus e de Jesus. Que nós possamos sairmos daqui sempre fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que nós possamos, observando a mensagem da noite, possa ser o nosso roteiro seguro de nossas vidas. E que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Retiremos em paz.